Olá, doutor e doutora, caro aluno e cara aluna, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. A partir de agora vamos iniciar nossa jornada através da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo mecanismos de proteção. Ela é fruto de intensas lutas das mulheres ao longo do tempo, na busca de instrumentos de proteção mais efetivos, uma vez que foram e continuam sendo vitimadas pela violência doméstica e familiar. O caso emblemático é da senhora Maria da Penha, que em 1983 foi vitimada por 2 tentativas de homicídio por seu marido, demonstrando que a violência doméstica e familiar está, nos mais das vezes, dentro do lar, onde ninguém vê, colocando a mulher em uma situação de maior vulnerabilidade. O objetivo da lei é estabelecer uma série de políticas, e eu posso dizer, políticas públicas ou de ferramentas capazes de estabelecer proteções melhores. Não quer dizer que tenha resolvido todos os problemas, nós sabemos que não, mas estabelece pelo menos as denominadas medidas protetivas de urgência e dão vazão a esse anseio das mulheres no que se refere a uma maior proteção. Dentro de uma sociedade machista, dentro de uma sociedade patriarcal, se não tivesse a instituição de um instrumento legal, que é a Lei Maria da Penha, apta a ofertar proteção, nós ficaríamos no quadro anterior, que era perverso. A título de exemplo, antes da Lei Maria da Penha, no que se refere à violência doméstica e familiar contra a mulher, o Estado brasileiro aplicava a Lei 9.099 de 1995, especificamente nos juizados especiais criminais, entendendo a violência doméstica e familiar contra a mulher como infração penal de menor potencial ofensivo. Dos mais das vezes, o infrator praticava uma lesão corporal, ia para o juizado, assinava um termo, assinava um compromisso e era condenado a uma prestação pecuniária qualquer, a pagar uma multa qualquer, ou às vezes apenas cestas básicas. Retornava em liberdade para sua casa para reafirmar a violência, ou às vezes para aumentar o grau dessa violência diante de uma providência que sua esposa, que sua namorada havia requerido ao Poder Judiciário. Como ele estava solto, ele repetia o ciclo da violência. A lei, embora ela não consiga plenamente resolver essa questão, ela pelo menos oferece à mulher mecanismos de proteção mais efetivos que antes nós não tínhamos. É bom dizer também que o Estado brasileiro permaneceu inerte durante muito tempo, sem produzir uma lei capaz de ofertar proteção, sem tomar medidas que buscassem resguardar as mulheres diante de um quadro tão tenebroso de violência. A Lei 11.340 de 2006, portanto, ela estabelece essas políticas públicas de proteção, que nós teremos oportunidade de ver a partir do momento que passarmos a analisar cada um dos seus dispositivos. Antes, entretanto, de entrar nos artigos propriamente ditos, eu vou fazer um recorte, ainda que rápido, sobre as regras estabelecidas no plano internacional, principalmente no âmbito de convenções internacionais sobre o direito das mulheres, para que nós possamos ter uma noção desse pano de fundo. Depois entrarei no caso específico da senhora Maria da Penha, no que se refere ao relatório 54 de 2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que condenou o Brasil no caso de desrespeito às normas de direitos humanos relativos ao caso da senhora Maria da Penha. Nesse relatório número 54 de 2001, a OEA trouxe uma série de recomendações para o Estado brasileiro. Nós vamos ver essas recomendações e vamos observar que a maior parte delas, para não dizer na sua integralidade, foram absorvidas dentro do texto da Lei 11.340. Embora tarde, embora depois de uma inércia injustificável, o Estado brasileiro iniciou as respostas de proteção necessárias. É isso que nós vamos ver na Lei Maria da Penha. Dentro dessa aula, eu terei a oportunidade também de começar o título 1 da Lei 11.340, em que vou falar do artigo 1º ao artigo 4º. Esses artigos vão confirmar o fundamento de validade da Lei 11.340. Então, eu primeiro começo
mostrando para vocês, abra sua apostila aí do conceito A, concursos, na parte da Lei Maria da Penha, que nós vamos verificar a ementa dessa lei, que assim estabelece. Essa lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E o fundamento utilizado pela Lei 11.340 é o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, que daqui a pouquinho eu vou destacar. Além de utilizar a própria Constituição Federal, fundamentou os dispositivos nela inseridos na Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Além disso, na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Essa lei também trouxe inovações ao dispor sobre a criação dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, algo que já existe nos estados brasileiros. Alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal, alterou a Lei de Execução Penal e deu outras providências. Essa lei é uma conquista. Ela precisa ser melhorada, ampliada ainda mais, ou ampliado ainda mais esse rol de garantias. Mas é um sinal de que o Estado brasileiro, depois da sua omissão, resolveu tomar alguma providência. Assim estabelece o artigo 226 da Constituição Federal. A família é a base da sociedade e, por ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. É dever do Estado proteger a família no que se refere ao casamento, porque o casamento civil, o casamento é civil e é gratuita a sua celebração. O casamento religioso tem efeito civil, mas vai no 226, no parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, à vida conjugal, são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Porque, independentemente do gênero, são pessoas, e pessoas que estão em pé de igualdade, em igualdade de condições. Aqui eu estou olhando para a Constituição dentro da perspectiva da igualdade formal, né? Porque nós sabemos que no mundo real, no mundo concreto, a chamada igualdade material ou igualdade substantiva não é bem assim. E a Lei Maria da Penha veio em boa hora para garantir essa igualdade tanto buscada, que já nasce no plano constitucional. O que me importa, com maior relevo no artigo 226, é o parágrafo 8º. O Estado vai assegurar a assistência à família na pessoa de cada um daqueles que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No que se refere à violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei 11.340 nasce desse parágrafo 8º, quando o Estado brasileiro, o poder público, através do parlamento, editou uma lei visando coibir a violência no âmbito das relações familiares, violência doméstica e familiar contra a mulher, porque em razão do gênero feminino é mais vitimada. Isso nasce também de convenções internacionais. E aqui eu trago a primeira ideia sobre a Constituição Federal e as convenções. Em 1975, a Organização das Nações Unidas, na cidade do México, promoveu a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher. O ano de 75 foi proclamado como Ano Internacional da Mulher. A Organização das Nações Unidas estabeleceu também que de 1975 até 1985 seria a década das Nações Unidas para a Mulher. Nesse período, a ONU promoveu uma série de seminários. Esses seminários redundaram em convenções que buscaram explicitar direitos humanos voltados especificamente para a mulher. Aí alguém poderia dizer, eu já afasto, se essa discussão surgir, legislações voltadas apenas para as mulheres, isso discrimina os homens. Não, isso não discrimina os homens. Porque as leis que protegem os homens já os protegem de maneira adequada, mas não protegia as mulheres. Nós estamos dentro daquilo que em direitos humanos denomina-se como especificação do sujeito de direito. Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de direitos humanos genéricos. Agora nós vamos falar de direitos humanos especificando o sujeito de direito. E o sujeito de direito, no caso aqui, é a mulher. 1975 a 1985, década das Nações Unidas para a mulher. Através dessas conferências que ocorreram nesse período, surgiu a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Essa é uma das convenções que fundamentam a Lei Maria da Penha,
conhecida também como Convenção da Mulher. Essa convenção foi adotada na ONU em 1979 e entrou em vigor a partir de 1981, trabalhando dentro da perspectiva do plano internacional. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil em 1984 e o Brasil a ratificou com reservas, estabelecendo que não aplicaria alguns de seus dispositivos. Posteriormente, essas reservas foram afastadas e, através de um decreto legislativo de 1994, o Congresso Nacional aprovou o texto da convenção. E essa convenção, o presidente da República a promulgou através de um decreto 4377 de 2002. Teve um decreto anterior, mas aqui eu estou estabelecendo apenas o histórico dessa convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, que foi promulgada no Brasil através do decreto 4377 de 2002, mas ela já havia sido ratificada lá em 1984. Aqui também é um pano de fundo muito importante no que se refere aos objetivos dessa convenção. E esses objetivos são importantes porque nós teremos a oportunidade de ver que os elementos detalhados aqui nesses objetivos estarão identificados dentro do texto da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Pelo menos em seu sentido, em seu objetivo. Observe. O objetivo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher: compensar desigualdades históricas entre os gêneros. E nós estamos compensando essas desigualdades entre os gêneros masculino e feminino. Aqui, ao compensar essas desigualdades, o objetivo é estimular a inserção e a inclusão desse grupo socialmente vulnerável nos espaços sociais. A Organização das Nações Unidas e, posteriormente, o Estado brasileiro reconheceu a necessidade de uma maior proteção às mulheres em razão da sua vulnerabilidade, para que elas pudessem ser inseridas dentro do espaço social de maneira mais isonômica com o gênero masculino, promovendo aí, como eu já estabeleci, a isonomia, a igualdade, a isonomia condicional entre homens e mulheres. É a chamada previsão das ações afirmativas. Aqui é muito importante. Quando nós falamos de ações afirmativas, em alguns lugares você pode encontrar também a denominação de discriminações positivas. Quando há um grupo que é vulnerável, o Estado não consegue colocá-lo em pé de igualdade sem produzir leis, sem produzir documentos normativos de proteção. A Lei Maria da Penha é uma dessas ações afirmativas. O Estado demonstrou ser ineficiente para a proteção das mulheres. Havia a necessidade de um estatuto específico, que é a Lei Maria da Penha. E dentro da Lei Maria da Penha, nós temos uma série de ações afirmativas, no que se refere, por exemplo, às medidas protetivas de urgência para proteger o gênero feminino, no que se refere à identificação dos tipos de violência a que a mulher é submetida dentro do contexto doméstico, dentro do contexto familiar. Então a lei é uma conquista das mulheres, mas entendo eu, mais do que isso, é uma conquista da própria sociedade brasileira. Nós tivemos uma outra convenção que é utilizada como fundamento da Lei Maria da Penha, que eu vou apresentar aqui. Em 1980, em Copenhague, na Dinamarca, houve a segunda Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1980. Nessa convenção, em Copenhague, passou-se a analisar o plano elaborado na primeira conferência, e ali foram incorporadas outras questões relativas à mulher no que se refere à saúde, no que se refere ao emprego e à educação das mulheres, outras bandeiras, outros direitos que precisavam também ser concretizados de maneira efetiva. Em 1985 houve uma nova conferência no Quênia, na cidade de Nairobi. Aqui é a terceira Conferência Mundial sobre a Mulher. O objetivo era avaliar os resultados da década das Nações Unidas para a Mulher. Lembrando que essa década das Nações Unidas foi de 1975 a 1985. Em 85, nessa terceira conferência, fez-se um balanço de quais foram as conquistas estabelecidas através desse conjunto de conferências promovido pelas Nações Unidas e das convenções e tratados internacionais que foram editados no período. Posteriormente, nós tivemos, em 1993, na Áustria, na cidade de Viena, a Conferência dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que definiu
E aqui eu vou colocar até uma questãozinha de prova, e você vai identificar por quê. Que definiu formalmente a violência contra a mulher como espécie de violação dos direitos humanos. Aqui eu te peço a gentileza, abra aí a sua Lei Maria da Penha e dê uma ida até o artigo 6º. Quando você chegar no artigo 6º da Lei 11.340 de 2006, você vai constatar que o que foi discutido em Viena, na Áustria, nessa Conferência de Direitos Humanos das Nações Unidas, foi trazido de maneira textual para o artigo 6º da Lei Maria da Penha, ao estabelecer que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Então, um debate estabelecido lá em 1993, em que as Nações Unidas reconheceram que a violência contra a mulher caracteriza violação de direitos humanos, foi especificado expressamente no texto da Lei Maria da Penha, no artigo 6º. Violência doméstica e familiar contra a mulher caracteriza violação aos direitos humanos. Isso é importante, isso é fundamental, isso é uma conquista. Posteriormente, aqui no Brasil, no ano de 1994, lá no Pará, nós tivemos aí uma Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e essa Assembleia Geral adotou a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica. Essa convenção também é um dos fundamentos citados na ementa da Lei 11.340 de 2006. Então nós temos tanto a convenção que busca reprimir toda forma de discriminação contra a mulher, e nós temos a Convenção Interamericana para prevenir, para punir e erradicar a violência doméstica contra a mulher. Também conhecida essa de 1994 como Convenção de Belém do Pará. Foi ratificada pelo Brasil em 1995 e passou a incorporar o ordenamento jurídico brasileiro a partir de 1996, através de um decreto do Executivo. Observe, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através do decreto 1973 de 96. Essa convenção e esses elementos da convenção são importantes porque eles estão indicados dentro da Lei Maria da Penha. Essa convenção passou a tratar a violência contra a mulher como um grave problema de saúde pública. Não é um problema qualquer, não é um problema de só menos relevância. A própria convenção passou a estabelecer que essa violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública e conceituou como qualquer ação ou conduta baseada no gênero, no caso, gênero feminino, que cause morte, que cause dano, que cause sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. Nós vamos ver mais à frente que nós temos 5 tipos caracterizados de violência contra a mulher. A violência física, a violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica e violência moral. Retirar daí qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, uma violência física, cause dano, pode ser uma violência patrimonial, sofrimento físico, violência física, sofrimento sexual, violência sexual ou sofrimento psicológico, a violência psicológica. Tanto dentro do aspecto privado, no âmbito privado, como no âmbito público. E aqui nós temos um regramento específico de proteção às mulheres. Ainda que existam convenções, ainda que existam tratados internacionais, o próprio Pacto de São José da Costa Rica, o Estado brasileiro não promoveu as mudanças necessárias e nem editou as leis necessárias de proteção à mulher. Então nós tivemos um caso que eu já disse no começo, que é um caso emblemático, paradigmático, que é da senhora Maria da Penha. Vou contar brevemente a história dela, porque eu vou trazer um recorte dentro da história dela, do relatório 54 de 2001 da Organização dos Estados Americanos. A senhora Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica, bioquímica, se formou aí na Universidade do Ceará. Ela estava cursando o mestrado lá em São Paulo, em 1977. Ali conheceu um senhor chamado Marco Antônio Herédia Viveiros, que posteriormente veio a ser o seu marido. Era um colombiano. Enquanto ela cursava o seu mestrado, ele fazia estudos de pós-graduação em economia na Universidade de São Paulo. Depois eles se casaram. E aqui nós temos
a história do crime. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Herédia Viveiros. É bom estabelecer que no ano de 1983 nós não tínhamos a utilização da expressão feminicídio. Essa expressão é uma expressão recente. Então, contextualizando, né? Era uma dupla tentativa de homicídio, tentou matá-la por 2 vezes, que hoje seria a caracterização do feminicídio pela simples condição dela de mulher. Primeiro, ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia. O resultado desse disparo nas costas da senhora Maria da Penha foi a paraplegia em razão aí de graves lesões nas suas vértebras. Posteriormente, ele tentou praticar outras condutas tão graves quanto essa. Fato é que, em razão dessa agressão, ela ficou paraplégica devido às lesões. Constam ainda outras complicações. O que ele fez? Negou a violência que tivesse praticado e assegurou que aquilo se referia a uma tentativa de assalto, que outras pessoas teriam efetuado o disparo, isso não teria nada a ver com ele. Essa versão foi posteriormente desmentida pela perícia técnica. A senhora Maria da Penha ficou internada em hospital, fez procedimentos cirúrgicos e depois de uma série de tratamentos, ela recebeu alta. 4 meses depois da sua internação, do seu tratamento, ela retornou para casa. E ele a manteve em cárcere privado por 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Mais uma tentativa de homicídio. Boletim de ocorrência confeccionado, notícia crime, providência do Ministério Público, Tribunal do Júri, processo criminal. Aí nós temos o desenlace do processo criminal no Estado brasileiro, o que é uma lástima. Observe, o processo. O primeiro julgamento do agressor aconteceu somente em 1991. Veja, o fato foi em 1983. Apenas 8 anos após o crime é que houve o primeiro julgamento. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão. Mas os recursos solicitados pela defesa permitiram que ele saísse na ocasião do fórum em liberdade. Essa primeira condenação, 8 anos depois. Com os recursos apresentados, aquele julgamento foi anulado. Um segundo julgamento foi marcado e aconteceu no ano de 1996. Então, observe, o fato é em 83, primeiro julgamento em 91, 8 anos depois, o segundo julgamento em 1996, 13 anos depois. Nesse segundo julgamento, ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. A defesa alegou irregularidades no processo e, mais uma vez, ele não cumpriu essa sentença. Aqui, nós temos um caso em que o fato típico criminoso aconteceu no ano de 1983, 91, primeira condenação, 1996, segunda condenação com arguição pela defesa de vícios processuais. Diante da inércia do Estado brasileiro, porque nós já tínhamos ali mais de 13 anos sem condenação daquele infrator, através de movimentos de organizações não governamentais, com a senhora Maria da Penha, inclusive, o fato foi levado ao conhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então, observe, o ano de 1998, ainda não tinha condenação, 15 anos depois. O caso ganhou dimensão internacional. Maria da Penha, o Centro para a Justiça e Direito Internacional, e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão vinculado aí à OEA. O que é interessante nesse caso, se você tiver a oportunidade alguma vez de ler o relatório 54 de 2001, você vai constatar o seguinte, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos encaminhou ofício para o Brasil requerendo esclarecimentos que o Brasil se manifestasse sobre aquele caso, porque estava havendo uma denúncia perante uma Corte Internacional. O Brasil se omitiu, não deu nenhuma resposta, nunca se manifestou sobre esse caso, embora a Comissão Interamericana tenha encaminhado inúmeros ofícios. Aí nós vemos aqui a caracterização da inércia do Estado brasileiro. Mesmo diante de uma disputa, de um litígio internacional perante a Comissão Interamericana, que trazia ali uma grave violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado brasileiro assinou, é importante dizer,
O Brasil não foi constrangido a assinar o Pacto de São José da Costa Rica. Não foi constrangido a assinar a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Não foi constrangido. Assinou por livre vontade, através de uma série de documentos internacionais de proteção aos direitos humanos. E aí há a citação de cada um deles. O que é importante dizer: Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é um dos fundamentos da Lei Maria da Penha, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Mesmo assim, o Estado brasileiro permaneceu omisso. O Estado brasileiro não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. E reafirmo, o Estado brasileiro foi instado, foi chamado a se manifestar. E nada disse. Então, no ano de 2001, veja, o fato delitivo é de 1983. No ano de 2001, após receber 4 ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, de 98 até 2001, silenciando no que se refere a essas denúncias, o Brasil nunca disse nada, silenciando diante das denúncias, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Isso é importante dizer, porque tinha um litígio internacional. Isso é uma vergonha para o Estado brasileiro, em razão da sua inércia, da sua omissão, da sua tolerância com a violência doméstica e familiar. O Estado brasileiro foi responsabilizado. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu algumas recomendações. Essas recomendações, como eu disse anteriormente, é que foram em grande parte incorporadas na Lei 11.340. E aqui nós temos as recomendações. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu, através do relatório 54, as seguintes recomendações. Brasil, é necessário que seja completado de maneira rápida e efetiva o processamento penal do responsável pela agressão e pela tentativa de homicídio da senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Tempos depois é que esse indivíduo cumpriu a pena, digo eu, insatisfatória, muito menor do que o tamanho do crime que ele cometeu. Mas a Comissão Interamericana recomendou ao Brasil: complete esse julgamento, não deixe esse caso impune, não deixe que ocorra a prescrição. Além disso, recomendou ao Brasil proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva, a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades no processo ou nos processos. Quais foram as razões daqueles atrasos injustificados? Quem é o responsável? Que impediram o rápido e efetivo processamento do responsável. E recomendando ao Brasil que tomasse, inclusive, as medidas administrativas, as medidas legislativas e judiciárias correspondentes, no que se refere à responsabilização daqueles que não agiram como deviam, que permaneceram inertes, permitindo que por mais de 15 anos o caso ficasse sem solução. Deu mais uma recomendação. O Estado brasileiro deveria adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão contra Maria da Penha, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima uma adequada reparação simbólica. A reparação simbólica aqui está estabelecida, o próprio Congresso Nacional deu, ao dar à Lei Maria da Penha o nome em homenagem à senhora, vitimada em 1983. E o Estado brasileiro também a indenizou. Então a recomendação era reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, particularmente pela falha do Estado brasileiro em oferecer um recurso rápido e efetivo, pela falha do Estado brasileiro por manter o caso na impunidade por mais de 15 anos e por impedir, em razão dessa inércia do Estado brasileiro, a possibilidade de ação de reparação e indenização civil contra o agressor. Essas foram algumas recomendações. Agora eu tenho uma outra que nós vamos ver que elas se transformaram em artigos da Lei Maria da Penha, que é o 4º item da recomendação do relatório 54 de 2001. Prosseguir, recomendou a OEA,
o Estado brasileiro deve prosseguir e intensificar o processo de reforma das suas leis, que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. Ora, a comissão recomendou prosseguir e intensificar essa reforma. Não era razoável que violência doméstica e familiar contra a mulher fosse compreendida como infração penal de menor potencial ofensivo, submetida aos institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 1995. Não era possível. Em razão disso é que surgiu, inclusive, a Lei Maria da Penha. E a comissão recomendou particularmente os seguintes aspectos importantes: medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica. Se você é policial militar aqui em Minas Gerais, por exemplo, policial civil inclusive, você é testemunha de que há uma série de cursos de capacitação dentro da Polícia Militar, e eu te asseguro, na Polícia Civil também, palestras, seminários, no que se refere à Lei Maria da Penha e à necessidade de fazer cessar o ciclo da violência, com providências adequadas para coibir o infrator, para que ele não venha a praticar, ou para que não venha a ocorrer a chamada reincidência, ou revitimização, no que se refere à violência doméstica e familiar. Então, medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários, tanto do Poder Judiciário, quanto dos policiais, no que se refere à importância de não tolerar, de não se admitir, de não ser aí quase um coautor de violência doméstica e familiar. Isso precisa ser coibido, isso precisa ser contido. Estabeleceu também o relatório 54, que o Estado brasileiro deveria simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual. 15 anos não é razoável, sem afetar, é claro, os direitos e garantias do devido processo no que se refere ao agressor. Mas o Estado brasileiro deveria abreviar o tempo desse processamento. E o Estado tem buscado fazer isso através dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher. Varas especializadas que se busque aí reduzir o tempo do processamento e que se realize de maneira adequada a justiça. Recomendou também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos o estabelecimento de formas alternativas às judiciais, formas rápidas, formas efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências penais que essa violência gera. Então, alternativas às judiciais rápidas e efetivas para que esses conflitos possam ser resolvidos de maneira mais efetiva em virtude da gravidade e das suas consequências. Porque nós sabemos que violência doméstica e familiar contra a mulher, se não for contida, se não for interrompida, pode haver um recrudescimento do nível de violência e redundar até em feminicídios. Isso precisa ser contido, precisa ser limitado. Outra recomendação: multiplicar o número de delegacias policiais especiais. Isso o Estado brasileiro tem buscado fazer, incrementar as delegacias policiais especiais que têm como competência a defesa dos direitos da mulher. Agora, não basta apenas criar delegacias e estruturas físicas. É preciso ter a estrutura física, a estrutura humana também e a estrutura material. Então, tem que dotar essas delegacias de recursos especiais necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica. Monta uma delegacia, mas não coloca efetivo, não vai haver investigação. Bem como prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais. A delegacia, através da investigação, vai prestar apoio ao Ministério Público para que o promotor de justiça tenha subsídio necessário para efetuar a denúncia nos casos especificados. E recomendou, por fim, que o Estado brasileiro deveria incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Então nós temos dentro das estruturas do poder público, mas dentro das estruturas de polícia, inclusive, planos pedagógicos, inserção de disciplinas específicas
que visam a demonstrar a necessidade de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, porque isso é um papel das polícias, tanto militar como da polícia civil, das próprias guardas municipais, mas da sociedade como um todo. Isso é uma ação coletiva que precisa ser assumida por todos nós. Diante dessas recomendações, 5 anos após a publicação do relatório, que é em 2001, o Brasil, impulsionado pela atuação da sociedade civil organizada, aprovou a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que recebeu o nome de Lei Maria da Penha, como reconhecimento àquela que foi, de maneira tão violenta, agredida lá em 1983. Veja, mais de 20 anos depois, ou melhor, quase 20 anos depois, é que o Estado brasileiro veio a começar a trabalhar com a necessidade de edição de uma lei mais efetiva e protetiva. A lei só foi nascer em 2006, 23 anos depois do caso Maria da Penha. Agora, eu vou fazer algumas indicações sobre o que está nos artigos 1º a 4º, e nós vamos ver que eles se relacionam diretamente com esse relatório 54 de 2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós entramos no título 1 da Lei 11.340, que são as disposições preliminares. Nós vamos ver que o artigo 1º da lei, ele basicamente reafirma aquilo que está na ementa, que nós já tivemos a oportunidade de ver. Observe que o artigo 1º vai estabelecer que a Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. É verdade, porque dentro da lei nós temos a estruturação das medidas protetivas de urgência, é um mecanismo para coibir e prevenir a violência. Nós temos, por exemplo, em se tratando da servidora pública, como quando vítima de violência doméstica e familiar, a possibilidade de remoção, de transferência para outro local. Em se tratando de uma mulher que trabalha na iniciativa privada, quando ela é vitimada por violência doméstica e familiar, se for necessário afastá-la do trabalho, ela tem assegurada a garantia do seu trabalho por até 6 meses. É uma medida de proteção. A matrícula dos filhos em outras escolas, quando essa mulher tem que mudar de residência, por exemplo, preferência nessa matrícula dos filhos mais próximo do local em que se reside, está baseada também na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Fixou também a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, e outros tratados internacionais que o Brasil tenha ratificado. A lei também criou mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ao estabelecer a possibilidade de criação dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, que muitos estados brasileiros já estabeleceram. E visando também a criação de mecanismos ou de medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E nós vamos ver uma série de medidas de assistência e de proteção da mulher. Bom, o artigo 2º vai estabelecer de forma bastante ampla a proteção necessária fixada na Lei Maria da Penha. Toda mulher, independentemente da classe. Observe, violência doméstica não faz seleção de classe. As classes baixas e as classes mais abastadas, as mulheres de qualquer uma dessas classes têm sido vitimadas com violência doméstica, tem que cessar, isso tem que acabar. Independentemente da raça, independentemente da etnia a que aquela pessoa pertença, ou também no que se refere à orientação sexual da mulher, a proteção é a mesma, independentemente da orientação sexual, da renda, ou mesmo da cultura. Podemos olhar também o nível educacional, idade, religião, independentemente de qualquer desses elementos, nível cultural, independentemente do nível educacional, independentemente da idade, independentemente da religião, todas as mulheres gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Todas as mulheres precisam de igual proteção,
sendo asseguradas a elas oportunidades e facilidades para viver sem violência, para preservar sua saúde física, sua integridade física, sua saúde mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. É o direito de ir à escola, de desenvolver-se, é o direito de trabalhar, de não ser manipulada, de não ser controlada, de não ser agredida, de não ser violentada. As regras fixadas aqui na Lei Maria da Penha são extraídas também da própria Constituição Federal, lá no artigo 3º, inciso 4. Nós temos nesse artigo 3º da Constituição Federal os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E quando você vê no inciso 4, você constata que esse objetivo da nossa República é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, sem preconceito de raça, sem preconceito de cor, de idade e de qualquer outra forma de discriminação. É vedado, é proibido discriminar. Então o artigo 2º da lei apenas reafirma esses ditames constitucionais, independentemente da classe, da raça, da etnia. É pessoa, é sujeito de direito, a sua dignidade enquanto pessoa, enquanto integrante da coletividade humana, deve ser respeitada plenamente. Nós temos aqui no artigo 3º, são asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia. Direitos individuais, direitos sociais. Veja, a lei vai afirmar aquilo que já está na Constituição Federal, mas para dar aqui na lei a reafirmação da necessidade de proteção, de respeito. Então, assegurar às mulheres condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, como está no artigo 5º, a segurança, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, o direito de ir à escola, o direito de participar da vida comunitária, a moradia. Não é o mais importante, mas eu grifei, porque a Lei Maria da Penha trabalha, inclusive, com acesso à justiça, de buscar a proteção judicial diante da violência doméstica. É assegurada à mulher plenamente o direito ao esporte, ao lazer enquanto direito social, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Ela não pode ser segregada da convivência familiar, não pode ser segregada da convivência comunitária. É inadmissível condutas dessa ordem. Se ocorrerem, têm que ser denunciadas. Providências precisam ser tomadas. Olha no parágrafo 1º, o poder público vai desenvolver políticas. Eu vou até estabelecer. A Lei Maria da Penha, por si só, ela já é uma política pública de proteção. Então nós temos que reconhecer que o Estado brasileiro tem que desenvolver políticas públicas que visem garantir os direitos humanos das mulheres, no âmbito das suas relações domésticas e familiares, resguardando essas mulheres de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e de opressão. Essa previsão do parágrafo 1º não é retórica. Essa previsão do parágrafo 1º se estabelece através de dados estatísticos, em que mulheres são vítimas de discriminação, de exploração, de opressão, de crueldade, de violência. Então o poder público tem que estabelecer políticas públicas. Criando, por exemplo, centro de atendimento. Em Belo Horizonte, através da prefeitura, nós temos a Casa Bem-vinda, que acolhe mulheres vitimadas por violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma política pública. O acesso ao sistema de saúde, a medidas contraceptivas, no caso de relações sexuais não consentidas, de gravidez indesejada. Então nós temos políticas públicas dentro da área de saúde, políticas públicas dentro da área de assistência social, para garantir à mulher a plena realização da sua condição humana. Olha no parágrafo 2º, cabe à família. A família tem que ofertar educação, lazer, cultura, trabalho, cidadania, liberdade à pessoa, mas não só à família. Isso é um papel da coletividade, isso é um papel da sociedade brasileira. Então cabe à família, cabe à sociedade e ao poder público através da edição de leis, de atos normativos de proteção, criando as condições necessárias para o exercício efetivo dos direitos enunciados no caput do artigo 3º. Cidadania, lazer, cultura, esporte, segurança, proteção à vida para que os feminicídios
não continue nesses números tão alarmantes como nós temos atualmente no país. E lá no artigo 4º, na interpretação, vou circular essa palavrinha aqui, ó. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Isso é importante, quando a Lei 11.340 de 2006 entrou em vigor, várias ações questionando a constitucionalidade dessa lei tramitaram no Poder Judiciário. Eu faço a citação de uma apelação criminal aqui em Minas Gerais. Essa apelação criminal aí citada tem como fundamento uma decisão de um juiz na comarca de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, no ano de 2007. O juiz negou vigência a vários artigos da Lei Maria da Penha, afirmando que seriam dispositivos inconstitucionais. Alegou o magistrado que a lei estaria violando o princípio da igualdade, estabelecendo uma proteção maior para a mulher em detrimento do homem. Fixou-lhe, inclusive, que essa lei era uma lei diabólica, que a sociedade é uma sociedade masculina. Ainda bem que essa decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça aqui em Minas Gerais. Mas foi um caso emblemático, que mostrou essa cultura inadequada, que lançava olhares negativos em relação à lei. A lei tem mais de 10 anos, ela está amadurecendo dentro do sistema normativo brasileiro, ganhando mais força, ganhando mais expressão e ganhando mais valor. As mulheres precisam intensificar essa luta e o Estado brasileiro tem que ofertar cada vez mais proteção através das chamadas ações afirmativas ou discriminações positivas. Com esse relato basicamente histórico, fazendo uma construção, um lapso temporal sobre as normas que redundaram na edição da Lei Maria da Penha, eu encerro essa primeira aula. E dentro em breve nós já vamos iniciar um estudo mais específico de cada um dos dispositivos. Até a próxima.